Mas eu queria falar um pouquinho sobre o seguinte: a gente costuma criticar, eu critico, muita gente critica com frequência os ministros do Supremo. Aqui mesmo a gente já fez várias críticas, a gente pega no pé deles, alguns pegam no pé dos ministros pelas decisões que eles tomam. Eu já fiz isso também e posso voltar a fazer, mas em geral eu concentro as críticas em cima das atitudes questionáveis que eles adotam. E entre as atitudes questionáveis, uma delas é demorar para votar as coisas, né? Por exemplo, Ferrogrão, uma obra fundamental para o país, eles ficam demorando para votar e fica a obra travada lá, o Brasil esperando. Não é uma discussão jurídica essa, é uma discussão gerencial. Quer dizer, de que lado a gente está? A gente não está do lado do progresso? Então, por que não votar logo, né? Discutir as decisões dos ministros, se eles vão votar para cá ou para lá, envolve uma certa subjetividade, né? Não é um debate apenas entre o certo e o errado. Você pega, desculpe a tosse, você lembra quando, por exemplo, o Supremo discutiu a prisão em segunda instância? Aí, em função dessa discussão, a gente teve um entendimento de que a segunda instância era válida há um tempo, depois o Supremo entendeu que não deveria ser a prisão autorizada depois da segunda instância, apenas depois do trânsito em julgado. Como é que você vai saber qual é a decisão certa e qual é a decisão errada, né? Eu, pessoalmente, acho razoável a prisão depois da segunda instância. Já teve muito julgamento e já dá para botar a pessoa na cadeia e é o momento, na minha visão, esperar o processo acabar. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, para não dizer quase sempre, é pura enrolação. Mas como você vai chamar de errado, né, que a prisão aconteça depois do processo acabar? Até porque a prisão é uma medida extremada, se o processo não acabou, alguma coisa pode mudar. Então tem uma dose de subjetividade daí, porque, em geral, eu prefiro criticar as atitudes, os comportamentos questionáveis, os ministros que falam demais, não param, não perdem a oportunidade de ficar quietos e falar só nos autos. E quem acaba falando demais, acaba falando que não deve, né? Mas hoje eu queria fazer exatamente o contrário, que é elogiar a atitude de ministros do Supremo, em particular de dois ministros do Supremo, pelo que eles disseram, ou seja, e disseram fora dos autos. Na sexta-feira, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, mandou uma carta para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, que é do Supremo, e na carta, o ministro da Defesa fez uma carta, enfim, amargurada, uma carta num tom inesperado, impróprio, para ser claro. E ele disse que não foi possível fazer uma discussão apropriada sobre as urnas, né? E que essa discussão apropriada, técnica, das propostas feitas pelos militares deveriam ter sido debatidas com mais profundidade. Disse que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas por causa disso. Bom, o ministro Edson Fachin poderia ter dado uma resposta atravessada, até porque as opiniões das Forças Armadas sobre as urnas são tão importantes quanto as opiniões do TSE ou do Supremo sobre a proteção das fronteiras da Amazônia. Cada um no seu quadrado. Bom, o que fez o ministro Edson Fachin? Informou que 10 das 15 propostas feitas pelas Forças Armadas foram acolhidas e disse que a Corte tem, aspas, elevada consideração, fecha aspas, pelas Forças Armadas e por todas as instituições do Estado Democrático de Direito. Ou seja, de uma forma elegante, disse: Forças Armadas e qualquer instituição, ou Forças Armadas como qualquer instituição, merece o respeito e a consideração de qualquer pessoa, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo, enfim. E escreveu que é necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira. E também respondendo a ataques do presidente Bolsonaro às urnas, que chegou a dizer até que o Fachin
deveria ser impedido, o Fachin disse o seguinte, olha, espalha-se a desinformação, esse é o problema, como é que nós respondemos? Com informação, dados e evidências. Ou seja, uma resposta cuidadosa. E no Rio de Janeiro, onde estava o Gilmar Mendes num evento, e aqui vai o elogio ao outro ministro do Supremo, ele falou, olha, não tem estranhamento nenhum entre Forças Armadas e Tribunal Superior Eleitoral. Pelo contrário, ele disse, sempre houve espírito de colaboração. Perceba que os dois ministros, neste momento, poderiam ter dado respostas tortas, como eu disse, poderiam ter calado e poderiam ter falado, e falaram. E ao falar, foram cuidadosos, zelosos e sentiram o peso da responsabilidade do cargo. Sentiram a importância de um comportamento de respeito à sociedade brasileira, ao Estado Democrático de Direito, ao processo que se aproxima, à eleição, que é o momento mágico da democracia, a eleição que é ou a confirmação do incumbente, ou a troca de comando do país, mas é sempre a confirmação do poder do eleitor e a submissão do Estado àquele para quem ele trabalha, que é o cidadão. E esse cuidado os dois tiveram, cuidado que não teve o ministro da Defesa nas palavras que escolheu, cuidado que não tem tido o presidente da República nas palavras que escolhe quando se refere ao Supremo ou ao TSE. Mas, em vez de comprar a briga, em vez de colocar a fogueira que não é de São João para aquecer, os ministros baixaram a temperatura e é assim que se faz, né? Quando a temperatura sobe, porque um lado errou, quando a temperatura sobe porque alguém exagerou na dose, se o outro não tomar o cuidado de baixar a temperatura, aí o caldo entorna. E o caldo não pode entornar, sabe? A democracia brasileira, ela tem que ter força e as instituições brasileiras têm que mostrar força para superar as desavenças entre as pessoas. As pessoas podem se desentender, as instituições não. As pessoas podem debater, brigar e até cometer erros, mas as instituições não. Quando as pessoas não percebem que representam instituições, muitas vezes passam do limite. Quando as pessoas percebem que estão representando instituições, elas pensam duas vezes antes de falar, respiram fundo e dão respostas técnicas, frias e às vezes até parecendo que não estão respondendo com clareza, mas estão dando uma resposta clara ao respeito à democracia, que é o que a gente precisa. Então, quando fala em elevada consideração o ministro Fachin, ou quando fala que há um espírito de colaboração, o ministro Gilmar Mendes, os dois estão dizendo, olha, aqui não vai ter espaço para briga. Aqui o que a gente tem é espaço para o debate institucional, o debate de ideias. Não significa que isso, uma bênção a todas as atitudes ou as decisões que tomam o Edson Fachin no curso dos votos que dá, ou Gilmar Mendes na forma como se comporta, não é nada disso. Mas neste episódio, pontualmente neste episódio, seria muito estranho analisar o comportamento dos vários atores e não notar que dois deles, Edson Fachin e Gilmar Mendes, tiveram um cuidado a mais. E é esse cuidado a mais que, se a gente começar a repetir e replicar nos comandantes das várias instituições que a gente tem, o Brasil começa a entrar num ambiente de debate de ideias, de debate entre pontos de vista, não de uma guerra que só serve para alimentar o ódio e a polarização, mas não a polarização de ideias, entende? A polarização de pessoas, como se a sua existência fosse algo que me ofendesse. É isso que a gente não pode deixar acontecer.
e foi isso que os dois não deixaram acontecer nesse momento delicado em que uma autoridade muito poderosa, o ministro da Defesa do Brasil, resolve fazer uma carta que talvez, se ele relesse hoje, enviasse um texto diferente ou até nem enviasse o texto que mandou. As Forças Armadas passaram a fazer parte das discussões sobre a integridade das urnas, não por imposição, mas por convite do Tribunal Superior Eleitoral, na época presidida pelo Luiz Roberto Barroso, que não, em geral não adota essa postura que eu estou elogiando. Em geral, ele responde, faz uma ironia e tal, mas foi ele que convidou os militares para fazer parte, as Forças Armadas para fazer parte do debate. E as Forças Armadas deram suas sugestões, mas são sugestões, são sugestões. Acatar sugestões ou não é uma decisão de quem comanda o processo. E o processo está lá, Tribunal Superior Eleitoral, é ele que comanda. As urnas são íntegras, as urnas são seguras, as urnas não são sequer ligadas umas às outras num sistema. Está mais do que provada a integridade do processo no Brasil. No Brasil que elegeu Lula, no Brasil que elegeu Dilma, no Brasil que elegeu Bolsonaro. E que na eleição de 2022 agora vai decidir quem vai ser o novo presidente, quem vão ser os novos governadores, novos senadores, deputados estaduais, deputados federais. Então, ponto para Fachin, ponto para Gilmar e ponto para o Estado Democrático de Direito, ponto para a democracia brasileira.